seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria Imaculada. Mais uma semana começando aqui no programa Sempre com Você, agradecendo todos os dias o carinho da sua audiência. E hoje nosso programa está muito especial, tá vendo todas essas coisas aqui, gente? Pois é, olha só, daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com a psicopedagoga Laudiana Surubi. Ela vai falar um pouquinho da psicopedagogia, mas também de atividades para as crianças nessas férias. Eu sei que mamãe e papai já tá pegando os filhinhos, né? Já saíram na sexta, hoje o pessoal tá saindo de férias. O que eu vou fazer nas férias com meus filhos? Olha só que legal, você pode brincar com seus filhos, unir a família, mostrar o sentido, né, da unidade familiar e também mostrar essa participação do pai, da mãe na vida dos filhos. Muito legal, né, gente? Pois é. Então fica ligado no nosso programa de hoje, que aqui hoje tem dominó, tem livro de historinha, tem pincel, tem tinta, tem giz de cera, tem bingo, gente, tem muita coisa, quebra-cabeça, livros didáticos também, né, claro, historinhas infantis. Quem nunca leu, né, um livro? Mamãe, lê um livro pra mim, a mamãe vai lá e pega um livro, então, pra ler? Pois é, hoje a gente vai dar várias dicas para vocês aqui no Sempre com Você. Então fique conosco, se quiser participar com a gente, o telefone é o 3349-1015 ou mensagem de texto no 99347-0532, 99347-0532. Ó, essa semana, como todas as outras, quero que você se prepare, que quinta-feira tem sorteio, sexta-feira tem sorteio, porque o programa Sempre com Você traz sempre muitas coisas boas para você que está em casa, né? Os nossos sorteios são sempre assim. Você liga, coloca nome, telefone e bairro e já está concorrendo. Não tem que responder pergunta, né? Não tem que adivinhar nada. É só ligar e concorrer. A partir de amanhã a gente mostra para vocês os brindes desta semana, tá bom? E por falar nisso, né? Falar de alegria, falar de brindes, falar de coisas boas para nós, é o momento da nossa oração. Convido você a rezar comigo mais um dia. Estamos começando a nossa semana e vamos entregando essa semana no coração de Deus, né? No coração de Nossa Senhora. Nós não sabemos como será essa semana, graças a Deus, né? Porque aqui ninguém é adivinho, ninguém precisa saber do futuro, porque o futuro está nas mãos de Deus, né? Mas nós podemos rezar para que o Senhor dê um brilho especial aos nossos sonhos, para que o próprio Deus possa iluminar o nosso coração, nos dar discernimento sobre os caminhos que nós devemos seguir. Quantas escolhas nós somos convidados a fazer todos os dias? Será que temos escolhidos ao nosso bel prazer? Ou nós temos perguntado para Deus o que Deus quer de nós? Se o Senhor quer que nós façamos isso ou aquilo? Muitas vezes entra a semana, sai semana e nós continuamos com o nosso orgulho, com a nossa soberba, achando que nós podemos fazer tudo aquilo que nós queremos sem perguntar para Deus o que Ele quer de nós. Talvez porque seja um desafio muito grande, né? Ouvir aquilo que Deus quer de nós e ter que fazer a vontade de Deus. Porque às vezes a vontade de Deus implica em deixarmos algumas coisas de lado, que a gente é muito apegado, não é mesmo? Implica a gente deixar pessoas de lado também, que às vezes nem nos faz bem, mas nós ficamos apegados a elas também. Significa ouvir, ler, saber da palavra de Deus, fazê-la cumprir em nossa vida, o que também é delicado para nós, a nossa humanidade. Então é muito mais fácil eu fazer aquilo que eu quero, né? Não interessa o que vai dar, se der deu, se não der não deu. E a hora que aperta o calho eu corro para Deus, aí eu quero que Deus me ajude. Ele vai se negar? Não vai se negar. Mas quão bom será o dia em que nós aprendemos a colocar a nossa vida inteira nas mãos de Deus. Os questionamentos, os propósitos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Quando nasce primeiro no coração de Deus, frutifica. Nasce muitas vezes no nosso coração e aí nós colocamos a sementinha lá, falando assim, Senhor, é o que eu quero, eu não sei se é o que o Senhor quer para mim, mas é o que eu quero. Se for para fazer-me feliz, para fazê-lo feliz e para fazer os outros felizes, que é para isso que nós viemos a esse mundo, né? Para ser alegria na vida dos outros, no mundo inteiro. Então que esse sonho se concretize. Mas hoje, segunda-feira, é dia de novos sonhos, novos projetos, né? Toda segunda-feira a gente começa, né, cheio de expectativa. Então quero pedir para que o Senhor hoje dê um brilho especial aos seus sonhos. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei quais são os seus projetos. E que se for melhor, que o Senhor nos direcione para esse nosso sonho. Se não for, que o Senhor nos faça compreender aquilo que Ele tem para nós. Sonhos temos muitos, projetos temos muitos. Colocamos metas muitas vezes, seguimos, né, o cronograma para crescimento pessoal, profissional, espiritual.
Mas muitas vezes as coisas de Deus nos levam para outros caminhos que nós não entendemos e depois a gente vai compreender aquilo que Deus quer de nós. Então que a sua semana seja muito próspera, que a sua semana seja cheia da graça de Deus, cheia da vontade de Deus. E que tudo que você for realizar, tudo que eu for realizar, que nós formos realizar, seja diante da vontade do Senhor. E hoje, Padre Kolbe nos diz assim, olha só a frase de São Maximiliano Kolbe hoje. Com a oração se pode conseguir tudo. Com a oração se pode conseguir tudo. São Maximiliano Maria Kolbe. E não adianta só eu desejar para você uma boa semana, que o Senhor dê um brilho especial aos seus sonhos. É necessário que você também se coloque em oração. E a oração não é uma sequência de pedidos. A gente às vezes se confunde um pouco. Porque a oração ela é um diálogo aberto e generoso e expansivo com Deus. Né? Às vezes eu não consigo falar com o outro, mas eu consigo ter uma ligação direta com o Senhor em que eu rasgo o meu coração para Ele. Talvez para alcançar essa graça que nós pedimos seja necessário rasgarmos o coração na oração para o Senhor. Para que Ele possa entender, para que Ele possa nos ouvir, para que Ele possa compreender tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que é sonho, que é desejo do nosso coração. E aí Padre Kolbe diz, com oração se pode conseguir tudo. Ah, então eu vou rezar, tudo que eu quero vai acontecer. Sinto te dizer que não é assim. Porque tem coisas que não nos servem também. Muitas vezes a gente quer muito uma coisa e a gente quer apressar a graça, né? Eu vou rezar, fazer terço, fazer novena, vou fazer tudo. Mas eu, Antonielle, ou você que tem em casa, não está preparado para isso ainda. Então, Padre Kolbe disse que com oração se pode conseguir tudo. Inclusive paciência para esperar aquilo que é para nós. Que nós possamos reforçar a nossa oração em Deus. Que nós possamos abrir, como eu disse no começo, se preciso rasgar o nosso coração para Deus. Quanto nós precisamos disso? De nos derramarmos inteiramente. Senhor, eu nada sou, Senhor, eu estou aqui, esse é o meu sonho, isso que eu quero para mim. Mas que o teu querer seja o meu querer. Se possível, Jesus, que o Senhor possa facilitar, sim, o caminho para mim. Eu não vou romantizar o sofrimento, achar que se é sofrido é melhor, não. Mas eu vou pedir, Senhor, para o Senhor sim dar um brilho especial para os meus sonhos. Com a intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãezinha do céu. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós. Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Muito bem, gente. É isso que acontece na vida da gente, né? A gente acha que com a oração eu vou rezar, vai acontecer tudo que eu quero. E na verdade a gente se esquece que com a oração é um diálogo tão aberto, tão generoso de Deus para nós, né? E tão livre nosso para com Deus que a gente acaba deixando que Deus resolva as coisas para nós. Segunda-feira tá só começando, tá bom? Firme, foco, fé, né? Como o pessoal fala, foco, força e fé, né? Mas eu digo para você ficar firme e perseverante na oração, que é o que nós precisamos. Nós contamos com a sua oração aqui na Milícia da Imaculada e nós também rezamos juntos com vocês. Vamos agora, então, antes da nossa entrevista, vermos a nossa dica de hoje. Pode-se evitar que a gordura queime durante as frituras, colocando-se na frigideira uma cenoura pequena. Ela vai tirar qualquer cheiro de queimado. Essa foi a nossa dica de hoje. Essa foi a nossa super dica nessa tarde de segunda-feira. E hoje, como nós dissemos para vocês, nós vamos falar, né, sobre essas atividades para as crianças nas férias e também vamos falar sobre a psicopedagogia, né, gente? E a gente está recebendo mais uma vez aqui, já é a segunda vez que ela vem aqui no programa. Primeiro ela veio dar uma dica de artesanato, né? E agora ela está aqui com a gente, Laudiana Surubi, ela é psicopedagoga. Bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Eu que fico feliz em te receber aqui. Então, eu fiquei muito feliz também de saber que o espaço está sendo ampliado, né? Porque essa é uma profissão que ela está começando ascender, então assim, nós precisamos desse espaço.
para que a gente possa estar divulgando nosso trabalho, divulgando todo aquele cuidado que a gente tem com a aprendizagem, né, dos nossos aprendentes ou pacientes, né? Tem umas psicopedagogos que chamam de atendentes, outros que chamam de paciente. Pois é, que bacana. Vamos falar então qual que é o trabalho do psicopedagogo, porque o pedagogo todo mundo conhece, Sim. né? A gente pode falar que é o professor que dá aula para os pequenininhos. Os maiorzinhos um pouquinho, Tem que ter uma vocação muito grande, hein? Tem que gostar, na verdade, né? Porque a gente precisa, além de tudo, ter muita paciência. Porque cada criança é um indivíduo único e essa individualidade da criança nos proporciona várias experiências, né? Como pedagoga, porque eu também sou pedagoga. Mas como psicopedagoga, o nosso trabalho ele é preventivo. Né? Então a gente vai trabalhar diretamente com a aprendizagem, com as dificuldades que a aprendizagem no percurso podem acontecer e com as queixas também que chegam no nosso consultório dos nossos pacientes, né? Então, dependendo da situação que está envolvendo a aprendizagem daquele paciente, então a gente vai usar determinados tipos de protocolos e esses protocolos a gente começa a fazer a intervenção e chega a um determinado ponto que a gente também precisa de alguns outros especialistas. Porque a aprendizagem ela é uma coisa muito ampla e os problemas decorrentes aí eles envolvem outras áreas, tanto emocional, biológica da criança. Então o nosso trabalho ele na verdade ele é um trabalho em conjunto com outros especialistas também. Para a gente poder entender, né? Falar psicopedagogo, a gente pensa logo num pedagogo que tem alguns ensinamentos de psicologia. Sim, tem também. a ver com isso? Tem. Na verdade, a gente usa algumas áreas da psicologia para trabalhar o desenvolvimento cognitivo dos nossos pacientes, né? Então, a criança às vezes chega no nosso consultório e ela apresenta uma dificuldade. E essa dificuldade, ela pode ser uma dificuldade que não seja só psicossomática, algo que o ambiente ali envolveu aquele problema, mas também alguma coisa psicológica. E quando é um problema psicológico, a gente tem um norte para encaminhar para o profissional. E esse profissional vai fazer um trabalho junto com o psicopedagogo. Né? Nós vamos fazer as interferências, as avaliações das interferências e as intervenções na parte cognitiva, do desenvolvimento dessa aprendizagem do nosso aprendente. E o psicólogo, ou um neuro, ou uma fonoaudióloga também, porque quando acontece de alguns problemas ser fonológicos, a gente também encaminha para o fonoaudiólogo. Então, todo esse trabalho é feito em conjunto. Agora, essa questão da psicopedagogia, ela tem muito a ver com o ambiente escolar mesmo? Também. Na verdade, quando a gente pensa assim, a criança está com algum problema, né? Surge um problema na escola, daí a escola faz um encaminhamento para o psicopedagogo e a gente tem que fazer todo um apanhado de informações. Então, a gente busca desde o momento do desenvolvimento da criança no ventre da mãe, para saber algumas informações que podem estar interferindo nesse processo de aprendizagem da criança. Então, é bem mais complexo o nosso trabalho, não é só aplicar algumas avaliações, fazer algumas interferências, colocar algum material pedagógico para a gente estar trabalhando com aquela dificuldade. Não, a gente tem que estudar um pouquinho a história da criança para saber por que aquele problema está acontecendo. Eu lembro que antigamente, né, quando a gente tinha algum desvio de atenção, alguma coisa assim, né? Vê se essa criança está precisando de óculos. Também. Né? Como pedagogo, a gente faz isso também. Né? Pode ser primeiro. A gente tem que eliminar as hipóteses, né? Se a criança está apresentando algum problema na sala de aula, porque eu ainda estou na sala de aula, então a gente vai eliminando hipóteses. Se ela está enxergando mal, a gente vai mudando de lugar, para ver se está ouvindo bem. E aí, se esses pequenos detalhes a gente vê que não estão ainda se adequando, aí a gente tem que começar a ter uma visão um pouco mais ampliada do problema. Agora, você é uma profissional nova, né, nesse meio da psicopedagogia, sim, né? Sim, você tá estou começando agora. Você acha que essa experiência de sala de aula conta muito, Laudiana, para isso? Porque, por exemplo, você está contando uma experiência sua, que eu ia até brincar que você falou, a gente faz isso ainda, né? Sim. Que eu lembro que antigamente falava isso, né? Vê se não está precisando de óculos, às vezes aparelho auditivo, né? Hoje em dia tem outros diagnósticos, inclusive os psicólogos especialistas nisso trabalham isso mais a fundo com a criança, né? Mas essa experiência de sala de aula, ela conta muito para isso? Conta. Na verdade, como professora, nós começamos a identificar alguns problemas dos nossos alunos no processo de aprendizagem. E quando você tem um olhar de pedagogo e um olhar de psicopedagogo, então as coisas começam a se juntar. Só que eu não posso fazer a intervenção do meu aluno como psicopedagoga na sala de aula. Porque, na verdade, eu preciso todo um ambiente, né? Preciso oportunizar algumas coisas para esse paciente que na sala de aula eu não posso fazer. Então, eu começo a identificar os problemas. Na verdade, surgiu, o meu desejo de ser psicopedagoga surgiu a partir do momento que eu identifiquei algumas situações que eu não conseguia resolver na sala de aula com os meus alunos.
Então, aí começou a me despertar o desejo de saber o porquê que aquilo acontecia, qual era o fundamento daquele problema. Então, eu comecei a estudar psicopedagogia. E assim, eu amo, na verdade, o que eu faço. Eu amo ensinar, eu amo participar das descobertas dos meus alunos. E agora também estou começando a amar o processo de mudança, né? Naquela condição de dificuldade que o paciente traz para a gente no consultório. Então, assim, tudo isso envolve, sim. Então, eu pego a minha experiência para eu poder mensurar, né? Eu tive um aluno assim e agora essa criança chega para mim nesse estágio, o que de repente eu posso estar auxiliando na sala de aula, que eu não posso fazer intervenção, é claro, mas o que eu posso ajudar, que tipo de atividade eu posso direcionar. Não que isso vá resolver todo o problema ali, porque a gente não tem tempo suficiente para isso, mas vai ajudar, vai amenizar algumas situações que a criança precisa ser intervida. Talvez seria importante que toda escola, né, pública ou particular, tivesse um psicopedagogo para poder encaminhar diretamente para essa sala, sem precisar sair fora dos muros da escola, né? Na verdade, assim, é um campo que está começando a crescer aqui em Campo Grande, né? Eu já conheço algumas psicopedagogas e sei que, assim, que o número ainda é muito pequeno em relação à demanda da procura. Então, algumas escolas já estão adotando, né, o profissional no ambiente, na instituição. Então, assim, está sendo, assim, estão nos oportunizando crescer dentro da nossa área. E também poder fazer as nossas intervenções. Porque existem 3 áreas que a psicopedagogia ela trabalha, que ela atua. Que é a área clínica, que é quando eu identifico qual é o problema, por que a criança não está aprendendo. Tem a institucional, que ali eu vou verificar quais são os problemas que ocorrem no processo de aprendizagem dentro da escola. E a hospitalar, que é quando a criança está internada e ela precisa que o conhecimento chegue até ela. Então, assim, ela não pode frequentar a escola porque ela está internada, então o profissional vai trazer todo o aparato, todo o conteúdo que ela precisa aprender durante o tempo que ela está internada. Então, são 3 áreas específicas que o psicopedagogo pode atuar. Puxa, né? Que coisa legal. E cada um tem o seu, na verdade, a sua metodologia, o seu protocolo de atendimento. Então, é uma área ampla e a gente está começando a crescer agora, né? Eu estou gostando de saber que, assim, tenho algumas colegas que começaram agora, né? Começaram a fazer o curso, que estão querendo entrar nesse ramo para a gente poder expandir realmente a nossa profissão aqui em Campo Grande. A gente tem tantas delicadezas já dentro do meio escolar, né? Que eu acho que a gente precisa de ampliar mesmo, olhar para novos horizontes, né? O quanto mais a gente puder ajudar as crianças e puder fazer com que elas se tornem adultos melhores. Mais saudáveis, A gente né? tem os adultos hoje em dia, né? A nossa geração, assim, uma geração mais acelerada, né? Eu via ontem até... na televisão falando sobre a questão da insônia, minha mãe falou, por que todo mundo é assim? Vocês estão assim? Eu falei, é a minha geração. A gente cresceu muito e tudo é muito acelerado, a gente quer tudo muito para agora. E o fato de nós querermos tudo para agora, a gente começa a pensar, e às vezes a gente acaba se frustrando, porque o tempo que nós temos parece que não é o mesmo do nosso pensamento. Então, a gente acaba não conseguindo fazer tudo aquilo que a gente planeja, né? É verdade. Agora, Laudiana, fala pra mim, né? Se a criança, ela é influenciada pelos pais? Totalmente. Na verdade, a criança ela é influenciada pelo meio onde ela está inserida. Em casa, ela é influenciada pelos pais. Na escola, ela é influenciada pelo ambiente, pelos colegas, pela professora, que é um referencial para a criança ali. Então, a criança ela é influenciada até o momento em que toda a personalidade da criança ela se completa. Até então, ela vai pegando um pouquinho de cada um, né? E assim, as pessoas têm que entender que são espelhos para essa criança. Então, em casa, os pais são espelhos para a criança. Na escola, a postura da professora é espelho para a criança. Entendeu? Os outros colegas, a criança acaba adquirindo alguns hábitos com os outros colegas também. Então, tudo influencia, sim, no desenvolvimento daquela criança, não só a família. Você me falando isso, me lembrou esses tempos atrás, né? De uma conversa que eu tive com uma mãe que ela falou assim, a professora chegou, né, e falou pra mãe, tem que ver o que tá acontecendo, o filhinho tá mordendo na escola. Isso é muito comum, né, Laudiana? É comum. E aí descobriu que era porque às vezes o pai e a mãe mordia brincando, vou dar uma mordida no bumbum, sabe? Aquelas coisas na perninha. Às vezes brinca com a própria criança em casa de morder. Com a criança e não morde, e a criança não tem dimensão, né? Ela não consegue entender. Na verdade, assim, a criança, aquilo que eu te falei, ela observa tudo que está acontecendo, entendeu? E a criança é muito observadora, ela capta muita informação ao mesmo tempo. Então, aquela informação não vai ficar retida. Então, tudo que ela vê, ela vai reproduzir.
Até mesmo a fala, às vezes eu tenho alunos que chegam para mim, eles têm uma fala que eu sei que não é da criança, não é própria da criança, é própria de um adulto. Mas porque ela ouve e ela reproduz da forma com que ela ouve. Pode ser que Em porque casa. conviva só com adultos Sim, só também. com adulto. A criança tem uma fala diferenciada. Quando a criança tem uma fala muito infantilizada também, é a própria influência dos pais. Porque os pais acham bonitinho falar errado, acham bonitinho aquela coisa, né? E não fala da forma mais organizada, da forma que a criança vai ouvir e entender como ela deve fazer a pronúncia daquilo que ela está vendo, do que ela está pedindo. Se ela ficar fazendo só sinal, o pai e a mãe tem que estimular, falar o que é. Você quer água? Porque às vezes o Você pai quer um fala, biscoito? né? Ele fala, a criança você quer o biscoito, né? fala pela criança e a criança acaba não tendo a autonomia dela desenvolvida. E ela Puxa precisa vida. da autonomia. Agora você está falando essa questão do convívio, Laudiana, até porque a gente vai no próximo bloco fazer umas brincadeirinhas aqui. Vou relembrar meu tempo de criança, tempo de São Miguel. Não faz muito tempo, Não né? faz muito tempo. Mas, Laudiana, de falar pra gente a importância do convívio da criança no ambiente escolar. Né? A gente sabe que as pessoas agora se fala muito de homeschooling, né? Cada um tem a sua tem opção, né? Tem, claro, o próprio a Constituição Federal, né? O ECA garante que as crianças estejam matriculadas nas escolas. Mas eu queria saber da influência mesmo da escola, do ambiente escolar, da importância na vida da criança. Olha, eu acredito que a importância que é para a formação mesmo da criança como indivíduo social. Porque ela precisa estar inserida, ela precisa viver as diferenças. Ela precisa ter contato com o outro para que ela possa entender os limites do outro e os seus limites também. Como é que ela vai ter esse desenvolvimento se ela ficar num ambiente onde só existe ela de criança? Porque criança aprende com criança, não só com adulto, aprende com criança também. Então ela precisa estar inserida nesse meio. Em casa, é muito complicado eu falar isso, mas em casa tem muito adulto que não tem uma boa coordenação motora fina. E como você vai trabalhar a coordenação motora numa criança? Que isso é uma competência do professor na educação infantil. Então, por isso a criança precisa, porque ela precisa desenvolver todas as suas habilidades, as suas potencialidades em cada fase da vida dela. E o convívio com outras crianças faz elas respeitarem, né? Ela vai aprender regras, ela vai aprender a respeitar o outro, ela vai aprender que ela também não pode morder, porque ela vai chegar na escola, algumas crianças mordem, mas ela vai aprender que ela não pode morder. Entendeu? Porque às vezes ela vai morder e vai levar uma mordida também. Isso também é normal, né? Então, assim, ela precisa estar inserida sim. Eu acredito que a melhor forma da criança ter um desenvolvimento saudável, sadio, é no ambiente escolar. Bacana. Vou dar uma pausa na nossa conversa, porque você trouxe uns brinquedos pra gente, né? Isso, a gente vai... Trouxe livro. Isso. Porque tem a diferença, né, de livros aí, pela faixa etária também, porque tem crianças, você vai crescendo, vai ficando pré-adolescente, já não quer mais ler determinados livros, né? Então a gente precisa também ter essa visão, assim, um pouco mais apurada. É verdade. Então a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso e aproveitar e dar umas dicas para essas férias aí, né, ocupar essa criançada, tá bom, gente? Nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí não muda de canal que a gente já volta.